Bom, então a dieta alcalina na ajuda e na prevenção de problemas articulares e não só. Uma dieta alcalina, ela é boa em todos os sentidos, para todas as patologias. Então nós vamos pensar aqui mais nos problemas articulares, mas vale para qualquer tipo de patologia. Então, para iniciar, eu acho que é interessante colocar uma questão para reflexão. So, so alkaline diet is good for the topic of our seminar, so articular problems, but not only. Alkaline food is good for everything in our body. And so one of the things that we should ask ourselves is like, let's lean over in our food. How do we eat every day? Yeah. Então, do lado de cá eu tenho uma pirâmide que mostra tudo aquilo que é delicioso, muito bom para o nosso paladar, mas não necessariamente bom para o nosso organismo. Quando cai lá dentro de nós, o que acontece? E do outro lado, nós temos aquilo que é comida de verdade, comida que faz bem. Então, como é a alimentação de cada um de vocês? Então, iniciar com esse ponto de reflexão e levar essa reflexão para casa. So, on the right side of the screen, you can see food that is good for our palate, so that our pupils really love it, but it's not as good as that for our body and our health. And on the left side, we have real food, so real nutrients. And so the starting point here should be, okay, how do I nourish myself on the right-hand side or the left-hand side? E se a alimentação diária de vocês não for a mais saudável, isso também não é um problema. O que nós temos que pensar é, o que eu posso fazer de hoje para frente? O que eu posso melhorar? A minha alimentação já é boa? O que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Ela é péssima, é junk food. Então tá, step by step, fazer pequenas mudanças. Porque a alimentação, ela faz parte da nossa memória afetiva. Através da alimentação, nós sentimos conforto, nós sentimos segurança. Então, a memória afetiva também é no sentido de segurança. Então, se o que vocês comem não é saudável em nenhum sentido, não é um problema vocês olharem para trás. Porque começar a se chicotear, isso sim é um problema. Então, olhar daqui para frente, sempre do presente para o futuro. So, because at some point I will lose myself. So, the thing here is that food is not only nourishing our body, but food is also linked to emotion, our childhood, our everything that we lived. And the main focus here is, okay, if I look at my daily diet, is it good? Great. How can I make it better? Is it awful? Am I only eating nonsense and rubbish? No worries. Let's not go back, but let's look forward. What can I do to make it better? Então, uma vez mais, a alimentação é uma forma de nós nos sentirmos seguros. A alimentação nos dá a sensação de segurança. Por isso que é muito importante não olhar para trás, olhar daqui para frente para começar a fazer as mudanças. So, once more, what we eat is also about feeling good about ourselves, with our body and with our emotions, this emotional memory that we have. And so, once more, do not look backwards. Past is on the past, and look forward, okay? Food is about being safe in the overall content of being safe, healthy, emotionally, everything, globally. Então, aqui tem muitas pessoas que já trabalham, né, dentro desse ambiente holístico que é a qualidade de vida, e tem as pessoas que vieram para aprender, para conhecer, e pessoas com problemas de saúde. Então, o tema alimentação, ele entra em qualquer campo, porque a alimentação que entra na nossa boca é que garante a qualidade de vida do nosso organismo, e garante, inclusive, a nossa vitalidade, a nossa energia vital. Se nós comemos mal, é natural que nós não tenhamos nenhuma vontade de fazer uma caminhada, de tomar um banho de sol. Porque a nossa alimentação,
ela nos coloca para dentro, para baixo, e nós ficamos dentro de casa. So, food and our diet also impacts our vital energy. If we eat and we really nourish ourselves, we will have vital energy. So we'll be able and we will have the will to go out and take a sunbath or go to the beach or go and take a long walk. So the impact of diet is not only on our body, but in an holistic concept. And so, as Cleo was saying, there are some people here in the audience today that already are acquainted with the holistic way of working all of these topics. Some are here to learn, and some even are here with health problems. So let's dig in and look forward. Em muitos casos, a doença, ela é um presente, uma prenda que nós recebemos. Porque é através da doença que nós vamos ter a consciência de que nós precisamos de fazer mudanças. So, in many cases, being ill or being sick is a gift. In the way that it makes us become aware that we need to change something. So do not look negatively as having an illness or feeling bad, because this will be your wake-up call in order to move forward and start being healthy and related to diet. Yes. So then we can start. So what is, o que é uma alimentação alcalina? What is an alkaline, so basic regarding pH diet? Alguém de vocês tem ideia do que é uma alimentação alcalina? Não é para responder, só levanta a mão para eu ter ideia de quem aqui tem consciência ou não. So, anyone here knows what is an alkaline diet? Just raise your hand, please. Isso é ótimo, muita gente. That's Fantástico. really good. Lots of people. Bom, nós nascemos alcalinos. We are born alkaline, and throughout our life, durante a nossa vida, durante o envelhecimento, nós vamos acidificando e nós morremos ácidos. Nascemos alcalinos, morremos ácidos. So we are born alkaline, and throughout our life, we are becoming acidic, and we will die acidic. E o que acontece hoje na alimentação moderna é que nós temos um envelhecimento precoce. Nós envelhecemos de dentro para fora. Não adianta comer mal e fazer um monte de coisa na pele e achar que vai ficar bem. Nós temos que cuidar lá dentro para que isso mostre aqui para fora. Venha na forma de brilho, na forma de energia, pele reluzente. Mas tem que estar bem lá dentro. Então, o que nós temos hoje é um monte de comida de plástico que provoca um envelhecimento precoce. So, nowadays, what is happening is that we are aging precociously. So we are early aging. Why? Because we are eating, if I may say so, garbage. So what we put in our body will accelerate the aging process. So it's not a good option to eat rubbish and then do liftings and put creams, everything, because it's not the way that it works. It's on the other side. It's on the contrary. We nourish ourselves from within in order to shine outside. E uma alimentação alcalina é uma alimentação based plant, é uma alimentação baseada em plantas, in natura, sem veneno de lavoura, ou seja, orgânica, biológica e crua. So, isso é uma alimentação alcalina. So an alkaline diet is based on vegetables, greens, organics, biological, without any chemicals or fertilizers that in the agriculture. This is the alkaline diet. E para ela ser alcalina, é necessário que ela esteja crua. And in order for this diet to be alkaline, it's necessary, crucial, that it is raw, not cooked. E por que disso? Porque todo o alimento cru, ele contém enzimas. Nosso organismo produz enzimas.
A nossa saliva contém enzimas, nossa lágrima, enzimas digestivas, nosso organismo produz. Mas quando nós comemos somente coisas processadas, extremamente saborosas, porque tudo que é processado contém sal, açúcar e gordura, que é para viciar o paladar. Então, independente de ser, se eu estou a comer uma coisa doce, tem sal ali dentro, e se eu estou a comer uma coisa salgada, tem açúcar ali dentro. Então, esses 3 ingredientes viciam o nosso paladar. So we need to be conscious that why is alkaline food needs to be raw, because we have enzymes, and the raw food contains enzymes. Our body also contains enzymes in our saliva, even in our tears. We have enzymes, okay? And for instance, when we eat processed foods, you need to remember that processed food, even though it can be sweet, it always has also salt and fat. And even if it's salty, it will always contain fat and sugar. Processed food is made to make ourselves addicted to sugar, salt and fat. Sim. E aí, quando nós comemos só esse tipo de alimento, coisas processadas, que não tem enzima nenhuma, o nosso organismo vai concentrar toda a fonte de enzima na digestão. Mas todos os nossos órgãos precisam de enzimas também. E elas são esgotáveis. So when we only nourish ourselves with processed food, what happens is that these foods do not contain enzymes. So our body will gather all of its enzymes in order to only concentrate in the digestion part. And enzymes are not, enzymes are not endless. So our body can become short in enzymes. E aí, quando se esgota a fonte de enzima, a pessoa começa a tomar suplementação antes de cada refeição. E aí já é natural uma pessoa que diz, que eu costumo dizer que é um paladar de criança mimada, que é, eu não gosto de legumes, eu não gosto de vegetais, eu gosto de ter a liberdade de escolher o que eu como. E aí, se nós olharmos, a pessoa come exatamente a mesma coisa todos os dias, mas que liberdade é essa? So, I used to say that some people have a palate like a spoiled child. And they say, but I want to be free and eat whatever I want. But if we take a close look at the way they eat and what they eat, they're always eating the same thing. Processed foods, and they're not producing enzymes. So their body is becoming short in enzymes. Então, fica mais uma coisa para vocês pensarem. Primeiro, como é que está a alimentação de vocês? E o que vocês podem mudar? O que vocês fazem birra de criança porque gostam? E fazer um diário, de segunda a domingo, anotar tudo que come e o horário que come. Porque quando chegar no final dessa semana e vocês olharem para trás, vocês vão perceber que vocês repetem muito o que vocês comem. E a natureza, ela tem uma riqueza absurda. Nós temos que variar, nós temos que comer colorido. Então, começar a fazer esse diário vai trazer uma consciência e vai facilitar esse passo seguinte, essa pequena mudança. Porque as mudanças podem ser audaciosas, mas com step by step, tudo passo a passo. So I would invite each and every one of us to start a journal, a diet journal, from Monday until Sunday, and to note down everything that you eat and also the hours, okay, the schedule. And then to take conscience, to be aware, become aware of what you eat, and you will see that you repeat yourselves, and nature has an enormous variety of nutrients and food for us. So, and it's really important also by doing this at the end to become aware of how do you nourish yourselves, but also to start initiating change, okay? And do not want to be really do a massive change all of a sudden, but step by step, okay? Little steps.
E para nós entendermos o funcionamento dessas enzimas que vêm através desses alimentos crus dentro do nosso organismo, e qualquer alimento cru, evitar as frutas muito doces, mas pode-se iniciar por elas. Ao longo do dia eu não consigo comer nada cru, então começa com uma fruta que é o mais fácil, depois vai acrescentando mais coisas. É muito importante comer bastante coisas cruas. Dentro da alimentação viva do raw food, nós consideramos que o ideal seria 80% cru, 20% cozido, da alimentação diária, para nós mantermos a nossa vitalidade. Então, é muito importante comerem coisas cruas, por conta destas enzimas. So, normally we consider that for an alkaline really diet, we should eat daily, on a daily basis, 80% raw food and only 20 cooked or processed. But when you start to do it, because some people really have a hard time eating raw food, I would advise them to start with a fruit, even though it's sweet, okay? And then go and eat more and more raw food. E as enzimas, elas ajudam no processo digestivo. Então, quando nós começamos a nossa refeição, por exemplo, com um enorme prato de salada, primeiro que na salada nos obriga a mastigar melhor, porque a maioria de nós mastiga muito mal, mastiga 3, 4 vezes, engole e se vira lá dentro, não é? Então, a partir do momento que comemos o cru, nós somos obrigados a mastigar. E aí dá tempo de chegar a informação para o nosso cérebro que já tem comida ali. Então, mesmo quem quer perder peso já vai ajudar. Não entrou numa dieta, mas já vai começar a perder peso. E coloca-se enzima dentro do organismo, para depois vir a comida cozida, para ajudar no processo digestivo. É isso que mantém a alcalinidade do nosso corpo. So, for instance, when you start your meal by a big salad, so this salad will be raw, it will oblige you also to chew, because most of us do not chew correctly, so we chew 3 or 4 times and then whoop, swallow and get on to the next bite. So this will not only allow us to chew, really chew, be aware that we are starting to eat, so the digestive process will begin, and send that information to our brain, so the enzymes will start also acting. No final, se der tempo, eu volto nesse slide e falo um bocadinho mais, mas eu vou avançar. So I will step forward, but if I have the time, at the end I will come back to this slide, this particular slide. Então aqui eu tenho uma tabela que mostra os alimentos mais ácidos até os mais alcalinos. E isso é muito interessante, porque o que acontece? É química, é uma escala de 1 a 14, onde 1 é o máximo da alcalinidade, da acidez, e 14 é o máximo da alcalinidade. So here we have a diagram from the most acidic food until the most alkaline one. And as we all know, 1 is the most acidic and 14 will be the most alkaline, okay, throughout the pH scale. Um organismo saudável, para ficar longe de patologias nas articulações e qualquer outra patologia, ele precisa estar ligeiramente alcalino, entre 7,36 e 7,42. So a healthy organism, to be free of articulation pathologies and even other pathologies, should be ideally slightly basic, so slightly alkaline, between 7.36 until 7.42. No, 36. 7.36 to 7.42. Yeah, 7.36 to 7.42. Yes. Então, essa é uma tabela que contém alguns dos alimentos. Então, geralmente, o que nós mais gostamos são os mais ácidos. Não significa que nós devemos eliminá-los da nossa vida, mas sim ter mais cautela na hora de comer com parcimônia e já equilibrar com coisas mais alcalinas. So I'm not saying that we should get rid directly of all of the most acidic foods, because those normally are the ones that we love the most, but be aware that we are eating them and then compensate, balance with more alkaline food.
E aqui eu tenho uma ilustração que mostra a alimentação antes da industrialização e até chegar nos tempos modernos, que é para falar a relação do ômega 3 com o ômega 6. So here I have a slide that I will talk about the food before industrialization and to focus mainly on the relation between omega-3 and omega-6. Antes da industrialização, o ideal ômegas, esse ômega 3, 6, 9, são gorduras. Então, antes da industrialização, a relação ômega 3 e 6 era de 1 para 1, ou no máximo de 1 para 2. Era equilibrado. So before industrialization, the ratio between omega-3 and omega-6 was 1:1 or 1:2. Depois, com o passar do tempo, quando começou a era da industrialização, passou-se a considerar normal 1 para 4, 1 para 2. Then, during the industrialization, so food processing era, this ratio started to become 1:4. It was acceptable. Yeah. E hoje em dia, e por que eu estou mostrando essa relação? Porque o que nós comemos hoje em dia é riquíssimo em ômega 6, tem nada de ômega 3, e nós desenvolvemos processos inflamatórios dentro do nosso organismo. Hoje fala-se muito do não consumo do açúcar, não consumo do glúten, não consumo de produtos lácteos, mas não se fala das gorduras. Elas também desenvolvem processos inflamatórios. So I'm focusing on this because nowadays what we eat have a lot of omega-6 and almost anything in omega-3, and this leads to inflammatory process. So it's true that everyone is focusing in sugar, in salt, but they forget that this imbalance in omega-3 and 6 leads to inflammatory process. Aonde que está o ômega 6? Em todas as gorduras baratas. Em todas as gorduras que vão nos alimentos industrializados. Omega-6, where is omega-6 mainly present? In every cheap fat. So every fatty compound that is cheap and industrialized. E um bom exemplo que está presente na maioria das casas dos lares é a margarina. One good example is margarine. É uma gordura de péssima qualidade, uma molécula a mais ela se tornaria plástico. So margarine with only one molecule added to its composition would become plastic. This is really awful. Então, hoje, como é que está essa relação ômega 3 e 6? Em alguns países chega a 1 para 50. 50 vezes ômega 6 para 1 de ômega 3. Nowadays, in some countries, this ratio between omega-3 and omega-6 has become 1:50. So this is enormous. Aí não adianta a pessoa tomar suplemento, ela ir ao médico, ela fazer exames, se ela não mudar a alimentação dela. Então, nós temos várias formas de alimentar o nosso corpo, mas a primeira delas é através da nossa boca. Quando nós alimentamos bem através da nossa boca e através da nossa pele, nós passamos a ter mais energia vital. E aí nós vamos praticar uma outra forma de alimentação, que é a do nosso corpo. Nós somos seres de movimento, nós temos membros. E aí nós vamos nos preocupar também com a nossa mente. Nossa mente também, ela precisa ser alimentada com pensamentos nobres e elevados. So, we need to nourish ourselves correctly, not only our body, but our mind also. And we are beings of movement, so we need to move. We have limbs. We are made for movement also. And so, as I was saying, with a ratio between omega-3 and omega-6 of 1:50 or even around that, no need to take supplements and go to the doctor, because if we don't change our diet, this will not matter. So we need to really nourish ourselves from inside and correctly in order to balance all of our body.
and not only our body, our limbs, but our mind and ourselves. Então agora eu vou entrar com alguns exemplos do que seria essa alimentação que vai trazer mais vitalidade e que vai ajudar nessas patologias relacionadas às inflamações todas. Então, principalmente no caso de articulações, gorduras saudáveis, pera abacate, as oleaginosas, especialmente as nozes, são ótimas. Alimentos ricos em ômega 3, linhaça, semente de chia. Procurar sempre nas fontes vegetais, evitar as fontes animais, porque vem carregado de coisas que não são saudáveis. Vem carregado de metais pesados, vem carregado de gordura saturada. Então, privilegiar os alimentos based plant. Okay, so now let's take a look at what we can eat on a daily basis regarding healthy fat. So we have avocados, all of the seeds, so linen, also all of dried vegetables, and this will help us already to start to reduce the inflammatory process and become more healthy. So these are the good omega-3 fats. Começar o dia tomando algum tipo de sumo. Se for um sumo verde, fantástico. Mas se não puder ser um sumo verde, porque vive num apartamento e tem outros vizinhos e levanta muito cedo para fazer barulho, então começa com algum tipo de sumo natural. Começar o dia com líquido, que é quando o nosso organismo está eliminando as toxinas, então nós colocamos líquido para ajudar ele a fazer essa eliminação de toxinas. So one good thing when we wake up is to start the day with a green juice, okay? But if it's not possible because you have neighbors and the machine will allow noise, main thing is to start with a liquid and a natural juice. If you can't start directly with a green juice, okay? This is really important because we are just getting up and our body is starting to get rid of toxins, so this will help. Durante o dia, as pessoas se esquecem de tomar água. Elas sentem fome, porque elas desaprenderam a sentir sede. Elas não reconhecem mais a sede. Então, cada vez que sentir fome, tomar água. E aí perceber, depois de 2, 3, 5 minutos, era fome ou era sede? Então, tomar água ao longo do dia. So one also main thing during the day is when you feel hungry, try to drink water. Because we forgot what is to be thirsty. And automatically we think the first signal, we will take it as hunger signal. So I advise you to, when you feel hungry, try to drink a glass of water and then wait 5 minutes and you'll see, was it really that I was hungry or was I only thirsty? E não é necessário que seja somente água. Podem ser também bebidas naturais, pode ser no inverno chás, podem ser sumos, por exemplo, limão espremido na água sem nenhum açúcar. Se for para tomar um de laranja, dilui ele em água, porque nós somos capazes de tomar dentro de um copo de sumo 4 laranjas e nós não comeríamos essas 4. Então, ter esse cuidado. So also, you can also drink, besides water, also herbal teas, juices, natural juices. Be careful with orange juice, diluted, because normally a glass of orange juice has 4 oranges in it. And normally we would not eat 4 oranges in a row, so we need to dilute it. E é muito importante também as bebidas probióticas, que agora já começa a chegar em Portugal, em algumas lojas de produtos naturais já é possível encontrar, mas se tiver como fazer em casa, esse seria o ideal. Que é o kombucha, a água de kefir, e depois tem as comidas também, chucrute, kimchi, vegetais fermentados, são ricos em bactérias que fazem bem para o nosso organismo, para a nossa flora intestinal. So also, nowadays we're starting to see it in Portugal more and more often. So the probiotic drinks like kefir water, kombucha, you can buy them, but you can also, if you want, do it at home yourselves.
And do not forget about also chucrut, every fermented vegetables that also are really important in this diet. Mas os vegetais feitos em casa. Esses que nós compramos, não é a fermentação natural. But these vegetables, fermented vegetables made at home, okay? Homemade and not bought, because this is not, when we buy them, they were processed, so it's not the natural fermentation process. It's industrialized ones. Normalmente. E aí nós entramos com as comidas, né? O que comer diariamente. Ali tem um exemplo de algumas sementes germinadas. As pessoas pensam na lentilha só cozida, no grão só cozido. Nós podemos comer tudo isso cru, rico em enzimas. Quando nós germinamos, que é aquele processo das nossas avós, que caiu no esquecimento, de colocar a semente na água para facilitar o cozimento, esse processo é um conhecimento sábio de eliminar antinutrientes dessas sementes, e muitas delas podem ser comidas cruas, que é esse exemplo. So now if we take a look at what we can eat, like principal meal or main dish, we have the German seeds. So instead of, we think mainly of lentils, for instance, being cooked. And we forgot what our ancestors, our grandmothers, grandfathers did, like only put the seed into the water and eat the germ that is coming out, because this is highly nourishing, it's alkaline, and it contains enzymes. So this is a good way of eating a raw alkaline main dish or main course. E aí entram, assim, a cozinha é uma alquimia. E as pessoas dizem, eu não gosto de ir para a cozinha, mas será que realmente não gosta? Será que nunca deu a oportunidade para... E tem as ferramentas necessárias também? So most people say, no, but I don't like to cook. But cooking, being in the kitchen and preparing a meal is rich. It's like making alchemy, chemistry. And do you really don't like to cook, or you never give it a real try? E aqui tem um exemplo que é uma courgette crua, que está fazendo o papel de um cannelloni. Então, assim, é uma criatividade enorme. E as pessoas dizem, mas como que eu vou comer uma courgette crua? Como eu vou comer coisas que normalmente nós comemos cozidas? E pode-se comer cru. É só ter criatividade. É dar a oportunidade para. So, in the example, we have a zucchini, raw zucchini, that is mocking a cannelloni. And people often say, but how can zucchini, I eat it not raw. How can I eat it raw? It's all about being creative. We can. E aí entram mais exemplos. Aqui, normalmente nós chamamos isso de salpicão, né, que entra uma maionese absurda ali, cheia de gorduras não boas e muitos ovos. E no lugar dessa maionese foi colocado a pera abacate. Então, é muito fácil ser criativo e fica muito saboroso. E dar outro nome para essas preparações. Eu fiz um salpicão que não é salpicão. Não, é uma salada de pera abacate. Porque as pessoas também ficam na espera. Eu vou comer um burger que não tem carne. Não é burger, é outra coisa. E é muito mais gostoso. Então, não vamos desvalorizar os vegetais. So, also, instead of... selling out, for instance, saying, okay, I will eat a burger, but it's a veggie burger, like, not so good as a real burger. No, give it another name, because let's really commemorate what we are doing, and it's being creative, and it's another thing. So instead of saying veggie burger, I don't know, perhaps vegetable marvel, I don't know, but really, because this is really important, and we can eat other things, good things, and do not undersell what we are doing in being creative with raw food. Yeah. E as sopas, os cremes, que também podemos fazer todos eles crus. Nós juntamos ali alguma coisa que traga cremosidade. Aí vou usar novamente a pera abacate. Então ela vai trazer cremosidade. Eu vou liquidificar ela com courgette, eu vou liquidificar ela com abóbora. E eu tenho ali um creme
que eu posso amornar, então eu vou preservar as enzimas. Tudo que é cozido acima de 42 graus não tem enzima. E as vitaminas, né, quanto mais alta a temperatura, menos nutrientes vai ter esse alimento. Então, não se perde só a enzima, começa a se perder vitaminas, que são mais voláteis, e vai perdendo outros nutrientes. Então, mesmo as sopas, nós podemos comê-las cruas, amornadas no inverno e frias, temperatura ambiente, no verão. So we also have the example of soup. So bear in mind that everything that is cooked from 40 degrees above will lose enzymes and also vitamins because they are highly volatile and so they will decompose and not be present. And we can eat cold raw soups. For instance, we just need to bring some creamy ingredient like avocado. Cleo uses it a lot. And during the winter, we can eat it up a little bit. And also in the summer, why do not eat our soup cold? It's so good. E aí agora, para finalizar, alguns exemplos dessas oleaginosas que são tão boas para os problemas articulares. No caso das nozes, nós podemos colocar na água e depois, para tirar esses antinutrientes e transformar num patê. Nós colocamos um pouquinho de shoyu, colocamos um pouquinho dos temperos que nós gostamos, nós temos ali um patê. Nós podemos usar as manteigas, manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, são gorduras boas. Manteiga de qualquer oleaginosa. Oleaginosa entram também as sementes, pode ser a semente de aspévides, né, de abóbora, a semente de girassol, o sésamo. Então, as sementes também, o fato de serem oleaginosas, também são muito saudáveis. E nós podemos transformar isso em barrinhas. Essas barrinhas de cereais que vendem por aí, horríveis, façamos as nossas. So, and to finalize, also considering, for instance, all that we can do at home with oily seeds, like, for instance, peanut butter. Peanut butter is really good if we do it ourselves, of course, because when we buy a jar of peanut butter, it's not as good as that. And this is really important, and we can also make ourselves our cereal bars instead of buying those trash bars that we see in the supermarkets. We can make our own, and they're really healthy and good. And this will really help us, for instance, in the joint issues. E aí, dito isso, o que eu acho importante dizer também? O que eu prego não é prepararmos 100% da nossa comida, é que ela seja o mais caseira possível. E em boas lojas de produtos naturais, encontra-se bons alimentos também. Então, nós não temos que preparar tudo. Nós temos que valorizar aquilo que nós comemos. Ou seja, mais é menos. Pagar mais e comer menos. E não comprar um monte de coisas de plástico, se empanturrar com coisas de plástico e gastar pouco, mas lá no futuro gastar com medicamentos. So, at the end, what I would really like to emphasize on is not that I'm saying that we need to do everything ourselves. We can also, and we find good markets with good food and nutrients, but mainly try to prepare our meals ourselves and remember that more is less. So it's better to pay more and eat less, but it's really nourishing and healthy food instead of eating a lot and cheap food, because we will pay it further down the way. E uma outra coisa também que é bastante importante é pensar como eu quero investir o meu dinheiro. Eu quero sempre trocar um carro, eu quero sempre ter coisas novas, eu quero sempre gastar nos centros comerciais, ou eu quero me alimentar bem. Então, alimento orgânico, alimento biológico, ele não é caro, porque nós estamos alimentando o nosso bem maior, a nossa grande casa, o nosso templo. E sem saúde, não adianta ter todas as outras coisas. Então, temos que preservar a saúde, e aí o restante nós fazemos aquilo que é possível. So also, we need to ask ourselves, how do I want to spend my money? Do I want to spend it buying
the latest automobile or going in a shopping frenziness? Or do I prefer to nourish myself with organic, biological food and really nourish my temple, my body, and be healthy? E a ideia é essa, mostrar a vocês que comer saudável é muito saboroso, é delicioso, mas vocês precisam de estar abertos para essas novas texturas, aromas e cores. Então tem que trabalhar primeiro a mente, então estar preparado para gostar desses alimentos, e aí se torna muito mais fácil. E aí quando nós conseguimos colocar coisas mais saudáveis, é natural que aquilo que não é tão saudável começa a se afastar. Não fazer o processo contrário, se obrigar a gostar de uma coisa e ficar sentindo falta daquela outra. Se abrir para as coisas novas. E aí sim, essas coisas que não fazem bem vão ficar no passado. And so also the main idea is not to try to oblige ourselves to try the good natural way of eating, so the alkaline diet, and missing all of the rubbish that we ate before. No, the idea is to prepare first our minds in order to be open to new flavors, new textures, and then start eating them in a slow process. And at some point, everything that is good for us, we won't miss all of the rubbish because our body will say, okay, this is good and I don't need. Bom, eu acho que não dá para voltar lá no outro slide. Se tiverem perguntas, eu respondo. Do you have any questions about this topic? What is the good amount of nuts that we should eat per day? Sempre tem esse tipo de pergunta. Quanto que eu posso disso, quanto que eu posso daquilo? Nós temos que pensar que nós somos seres únicos. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Cada pessoa tem um tipo de organismo, uma velocidade de digestão ou lentidão. Então, cada ser humano é muito único. Então, o mais importante de tudo não é pensar quanto que é o considerado o normal, é quanto que é o ideal para mim. Então, é muito importante ter o acompanhamento de um bom profissional. Esse bom profissional é que vai lhe dizer. Mas eu já posso dizer que não são muitas. É assim, no máximo 2 por dia. E mais do que isso, já começa... Algumas castanhas, inclusive, elas são tóxicas, que é o caso da castanha do Pará, a castanha do Brasil. Mais do que 2, ela tem muito selênio e ela se torna tóxica. Mas o ideal é saber como é fazer as análises, saber como é que está o organismo, e aí esse profissional é que vai dizer. E aí, já pegando o gancho nessa pergunta, uma outra coisa muito importante também é a pessoa pensar assim, eu como saudável, mas ela come sempre a mesma coisa. Então, ok, o alimento é saudável, mas não está de forma saudável. Então, precisamos dessa variedade. Assim como as quantidades. Eu como saudável, mas a parte que eu realmente preciso, que eu estou em débito com o meu organismo, eu como só um pouquinho. E uma outra parte que eu já tenho bastante, já tenho o suficiente ou até demais, eu como muito. Então, é muito importante, uma vez por ano, ir a um bom médico, fazer um acompanhamento, assim, como acompanhamento, como prevenção. So, regarding the question, instead of focusing in what daily amount should I eat of this or that, because remember that we are all unique individuals, so each and every one of us, the amounts of different foods will be different. So main thing is to go and see a health professional, because this the person will assess the amount and really individualize the intakes that you need. Also remember that, because sometimes we will say, okay, I eat healthy, but I eat healthy of only 2 or 3 things, okay? So always think eating healthy but diversified. We need diversity, and also taking a bit of every single healthy thing, okay? And remember also, some nuts are toxic. Brazilian Paraná nuts, I think, more than 2 are already toxic because they have high amount of selenium. So
eat healthy, diversify. No caso dos fitatos das leguminosas, é o demolho. No caso das raízes, que são as batatas, as cenouras, também é o demolho. Então, é sempre o demolho. O que é o demolho? Na verdade, o fitato é o antinutriente, no caso da quinoa, saponina. Então, vários alimentos contêm antinutriente. Então, o próprio nome diz antinutriente, ou seja, ele atrapalha o organismo a absorver os nutrientes, além de dar trabalho para o organismo fazer a digestão. Então, nós precisamos eliminar esses antinutrientes através do demolho. De um modo geral, é através do demolho. Agora, por exemplo, tem o caso do espinafre, que ele também contém bastante oxalato. Então, ele é muito recomendado por causa do ferro. Mas o ferro dele não é biodisponível, porque ele tem o oxalato. E a única maneira que nós temos, nesse caso, não se come cru, é realmente cozinhando ele. E aí existem outros alimentos ricos nesse nutriente que a pessoa precisa, que ela pode diversificar. Como? As couves em excesso também, elas vão trazer um outro tipo de problema, porque elas já têm um outro nutriente. Então, ou seja, aí não é um antinutriente que ela tem, é um nutriente que ela tem que em excesso também não é bom para nós. Então, é muito importante variar. E aí, só para explicar o que é esse antinutriente, é assim, uma proteção daquele alimento. E uma forma simples de se entender, uma forma bastante lúdica é os bichos, né, os pets. O cão, quando ele se sente ameaçado, ele morde. O gato, ele arranha, ele mia. Nós, quando nos sentimos que alguém está ultrapassando a linha vermelha, nós esbravejamos, nós falamos. E essas sementes, elas estão em estado de dormência. Então, para elas ficarem protegidas, elas têm essa camada de antinutriente. O nosso antinutriente é a nossa fala, é a nossa defesa. O antinutriente da semente é essa camada que protege ela. Então, quando nós colocamos ela na água para o demolho, é como se nós estivéssemos enganando essa semente. É como se ela tivesse caído na terra, aí veio a chuva e ela vai passar por uma mutação, ela vai se transformar. E aí ela elimina toda a sujeira à volta dela, inclusive esse antinutriente. Então, o demolho é muito importante para as sementes e para as raízes. So, regarding the last question, sorry, I will abbreviate. It was about Germans. So, when in the process of raw food, you need to put seeds and in the water. And remember that as we and each living being has protection when we feel threatened, like dogs will bite, cats will scratch, and we humans can sometimes even become violent. So all of the seeds also have their own protection. So the idea is to, prior eating them, put into water to trick nature and get rid of what we call in this case the anti-nutrients. So sorry, I really summed it up, and why not ask questions perhaps, because we need to go on to the next presentation. Thank you.